O que adianta escrever um roteiro pra uma história que não precisei de um? Pegou a visão? Fala, povo, tudo bem com vocês? Eu tava a fim de criar um roteiro pra ficar uma coisa mais profissional pra esse vídeo, pra ficar uma coisa mais organizada. Só que quando eu comecei a fazer o roteiro, eu lembrei de um ponto cordial. Eu não preciso de um roteiro. Eu nunca precisei. Por que eu vou fazer um roteiro agora? Então foi quando eu apaguei e resolvi. Não, vai ter roteiro pra isso. Eu vou fazer do que vier do meu coração. Acho que quando você é uma pessoa que passou muito tempo da sua vida sendo julgada, sendo não julgada no literal, mas sendo muito bajulada, sabe? Muita gente tratava você como se fosse alguém muito de difícil acesso. Isso te torna uma pessoa difícil, sabe? Muitos adultos, quando eu era criança, me elogiavam muito, muito. Falavam que eu era isso, que eu era aquilo. E isso meio que me trazia uma cobrança que eu odiava. Eu odiava porque eu nunca era eu. Eu sempre era o que os outros queriam. Isso me irritava profundamente. E por isso que hoje em dia eu sou o que sou. Vamos lá. Eu me sinto confortável o suficiente pra estar falando isso aqui porque aqui era onde a criança se acolhia. Neste mesmo lugar. Nessa mesma ocasião. Aqui era onde a criança era ela mesma. Aqui era onde a criança conseguia falar o que ela conseguia, trazia as prioridades dela e ela não se sentia calada, ela não se sentia sufocada por adultos. Com certeza a criança cresceu, a criança entendeu várias coisas e dizer sobre a vida, aprendeu muita coisa e descobriu quem ela era. E eu acho que uma das piores sensações para ela foi saber que decepcionou, porque não era o que ela queria. Entretanto, ela amadureceu com isso e descobriu que não precisa agradar todo mundo pra ser alguém tão especial, né? Ultimamente eu tava revendo as pessoas que estão no meu ciclo social, as pessoas que estão saindo no meu ciclo social. Graças a Deus eu estou me livrando de pessoas que realmente não me fazem bem, que não estão me favorecendo espiritualmente. E eu tô tentando cuidar ao máximo do meu psicológico, porque as coisas estão começando a ficar meio fechadas pra mim, sabe? Com o que eu penso, com o que eu acho. E isso é bastante perturbador. Recentemente, alguns vídeos meus no Instagram começaram a dar uma viralizada legal. Às vezes saía da bolha principal, mas meio que quando saía dessa bolha, eu comecei a receber muito comentário hostil, sabe? De pessoas que não conseguiram interpretar o que eu falei e que não era a bolha pra ser entregada, né? Vamos começar por esse ponto. Mas quando eu comecei a me contrariar, tipo, quando eu vi que tava ficando uma situação insuportável, eu tive que desativar os comentários porque eu percebi que, claro que eu não me importo com o que as outras pessoas falam, mas quando chega um excesso, eu começo a me questionar. E eu já imaginava sobre esse tipo de coisa porque são haters, galera, e haters eu sei que eu ia ter em qualquer lugar. Eu tô me questionando o que hoje em dia faz as pessoas verem piada numa coisa tão hostil, numa coisa tão ignorante, sabe? Porque machuca, não é sempre que isso vai ser uma coisa legal, uma coisa bacana de se ver. E hoje eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu me vi na obrigação de gravar porque ninguém me cala. E eu me senti muito censurada hoje porque meio que eu fiquei ofendida com a piada de algumas pessoas e isso me deixou um pouco constrangida sobre a minha pessoa, sobre a minha percepção de vida. Eu comecei a analisar, falei, cara, os hormônios femininos acabam comigo, porque isso com certeza é TPM, porque eu sei que eu não me importo com isso. Ou eu coloquei a culpa na TPM pra disfarçar esse sentimento de tipo, eu tô me sentindo constrangida, eu não tô me sentindo bem, sabe? E olha que nem eram pessoas próximas que estavam falando coisas pra mim.
graças a Deus, não são pessoas próximas. Hoje também foi o dia que eu mais refleti sobre a questão social, econômica, sobre tudo isso. Eu comecei a ficar em picos de estresse porque eu comecei a... Vocês estão escutando os galos, gente? Vamos deixar ele cantar. Comecei a rever as coisas que estão passando pelo mundo e eu comecei a me perguntar, será que realmente o que eu tô sentindo é significativo? Porque eu penso, pessoas com fome eu acho que tendem a ter uma dor maior que a minha nesse momento. Então, por que eu tô me importando tanto com o julgamento do próximo se tem alguém chorando, querendo comer nesse momento? Então, foi quando eu me toquei um pouco na realidade e eu comecei a me tocar. Eu percebi que eu não preciso disso. Eu não preciso me importar com o que terceiros falam, com o que coisas ou pessoas falam. Eu tenho que seguir o meu roteiro, eu tenho que seguir a minha vida. Porque o roteiro ele é feito diariamente. Isso é o roteiro da vida. É tanto que eu até gravei um vídeo pro TikTok citando justamente isso, que a minha dor ela é insignificante comparada com pessoas que estão com fome nesse momento, com pessoas estão em um país em guerra, que são literalmente imigrantes, que têm que sair do seu país, da sua cultura. E eu acho que isso é bem mais significativo para mim do que eu estar em um ambiente que eu me sinta superior com o meu sentimento, entende? Meu sentimento assim é algo que eu consigo suportar, que eu não consigo suportar, na verdade. Essa é a minha dor, essa é o que eu sinto. Se eu precisar chorar, eu vou chorar, mas isso não significa que é uma obrigação, entendeu? Uma obrigação. Não significa que a minha dor é maior que a de todo mundo. Não. Com certeza tem alguém muito pior que eu nesse exato momento. Com certeza tem alguém passando por dificuldade 3 vezes pior que eu. Então, eu acho que isso me conforta um pouco. Porque eu começo a pensar o quão insignificante consegue ser meus sentimentos. Por mais que isso me deixe mais forte. Eles são importantes porque eles me fazem amadurecer. Mas ao mesmo tempo que eles são importantes, eles também precisam de um direcionamento. Então eu não posso olhar para os meus sentimentos e ver algo negativo. Eu vou olhar para os meus sentimentos e vou ver algo bom, algo que me ajuda, algo que me coopera, algo que me auxilia, não algo que me decepcione, né? Faz um bom tempo, deu um bom meses que eu estou em crises de estresse muito forte e isso é muito decepcionante porque eu tô cansada de muita coisa e eu chego nos picos muito aleatórios, sabe? E é muito louco você pensar que, tipo, há meses atrás eu estaria pulando e agora eu tô aqui, gravando isso aqui e voltando pra psicóloga. Muita coisa também voltou à tona. Acho que pelo que eu comecei a acreditar, pelo que eu comecei a vivenciar, pelo que eu comecei a ver sobre mim, quando eu me entendi de verdade, eu acho que foi uma das maiores decepções que eu tive. Porque eu descobri que eu consigo ser uma completa decepção e ser a garota que decepcionou a todos. Ao mesmo tempo que eu me sinto essa garota, eu percebo que se eu não for essa garota, eu vou deixar de fazer o que me faz feliz. E eu não quero deixar de me fazer feliz. Porque o caixão eu não vou dividir com ninguém. E eu acho que eu aprendi a ser sozinha. Muito tempo. Enfim, esse é o compilado de uma garota triste, uma garota tímida, uma garota que cresceu e que não é mais tímida. Mentira, eu sou tímida assim ainda. Mas no final de tudo, ainda é insegura, ainda tem seus problemas e ainda se acha uma grande gostosa. Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro que não foi uma coisa extremamente roteirizada, como eu falei, foi coisa só que veio na minha cabeça sobre meus pensamentos e tal. Se tiver algum hobby também que eu possa indicar pra vocês no próximo vídeo, eu vou estar indicando. É só. É isso. Até o próximo vídeo. Eu não peço pra vocês se inscreverem aqui no canal nem dar like, porque, cara, eu só faço isso aqui porque eu gosto, tá? Era só isso.
Tchau!